Atenção, o vídeo que você vai ver em seguida é um vídeo com conteúdo subversivo, pesado, não é para corações fracos. Então, se você é um pouco sensível, eu vou tocar em assunto bem pesado sobre o que aconteceu com o coaching há pouco tempo, há poucos dias, inclusive, no Senado Federal. Então, é um vídeo que eu vou criticar algumas posições, muitas pessoas não gostam disso. Então, se você é assim, não assista esse vídeo. Passe. Se você é um coach, se você está sabendo desse momento, desse turbilhão que nem sabemos o que vai dar, assista. Esse vídeo é para você. Eu estava nos Estados Unidos quando uma pessoa veio me avisar que o Senado brasileiro estava debruçado, sobre uma pauta para eliminar os coaches do mercado. Na verdade, a pauta é bem diferente, A pessoa estava meio preocupada, querendo me alertar, e aí, depois que eu soube do que se tratava, eu falei que bom, Faz anos que eu combato os falsos coaches, que era o que a proposta pedia. E quem sabe o Senado consegue, haja vista o poder que eles têm. Depois de ler a proposta, eu afirmei minha posição, porque estava ali exatamente tudo que eu combati no coaching. Coach que faz hipnose, dizendo que é coaching, coach que cura trauma de estupro de vulnerável, coach que grita, expulsa Satanás do corpo da pessoa, Coach que com gritos de guerra acreditam que os comportamentos das pessoas serão mudados. Coach que promete mudar a vida da pessoa em 10 horas, tem uns que falam em uma sessão, 1 hora. Enfim, a lista é extensa. A última que gerou a discussão no Senado, supostamente, é um coach que diz que reprograma o DNA da pessoa. Esse é quase um semideus, ou será o próprio Deus, não sei. Eu resolvi fazer até uma masterclass sobre isso, que vai ser no dia 29 de maio, às 20 horas, e você pode até se inscrever depois, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Agora, bom, se isso é verdade, o ponto de autoridade se incomodarem com essa mentira, algo feio aconteceu. Ou gente grande se sentiu ofendida ou foi ludibriada. Ou ainda pode ter repercutido na mídia esse péssimo exemplo dessa pessoa. Primeiramente, se é para combater o charlatanismo no coaching, e o texto do Senado afirma isso, é só me chamar que eu tenho experiência com exatos 13 anos de luta nisso. Tudo o que aconteceu, tudo começou quando um coach famoso, que vai até em programas de televisão dar conselhos de carreira, e sem nunca ter tido um cliente de coach na época, e não ter finalizado nem a sua formação, ele resolveu abrir uma escola de coaching. E assim, dando um Ctrl+C, Ctrl+V no material da escola que ele estudava, ele foi lá e começou o seu negócio de coaching. Na ocasião, ele veio me perguntar, queria até que fosse parceiro dele, e eu questionei como ele abriu uma escola de coaching sem antes mesmo ter feito um processo de coaching na vida, ou ter terminado a sua formação. E aí, engraçado que ele respondeu com uma pergunta que, por sinal, todo coach aprende ali na sua primeira aula de formação de coaching, com essa pegada neurolinguística. O que me impede de abrir a escola? E aí a minha resposta foi caráter, ética e vergonha na cara. Bom, eu perdi o colega e a chance de ter um amigo milionário, porque ele conseguiu enganar milhares de pessoas ali, porque era realmente um coach experiente, e falando que ensinava era dele, E aí depois, quando na verdade era uma mistura ali de neurolinguística com técnica motivacional, enfim, e ganhou milhões com isso. Eu comecei no coaching em 2002, então faz alguns anos que eu tenho visto o crescimento sem critério das escolas de coaching e de pessoas que buscam se tornar coaches. Infelizmente, a maioria das pessoas, elas acabaram caindo em formações ou certificações em coaching que, na verdade, as desinformam sobre o que é uma boa técnica de coaching e acabam certificando pessoas que não sabem o que é uma boa prática de coaching. E daí, essas pessoas desqualificadas se aventuram a mexer na vida dos outros sem preparação. E se você tem qualificação para ser um coach e participou de uma formação assim, você sabe do que eu estou falando. Provavelmente você sentiu que a coisa estava indo de mal a pior ali, eu creio, porque é complicado. A verdade é que quanto menos a pessoa sabe, parece que daí ela quer aparecer mais dizendo que sabe.
O coach dos coaches é um exemplo disso. Uma pessoa que nunca liderou nenhum carrinho de pipoca, com todo respeito aos pipoqueiros, nunca fez um processo de coaching e depois de apenas 6 meses de fazer uma formação duvidosa, ela já se auto-intitula coach dos coaches. No meu critério, que um processo de coaching tem que ter 1 ano, já é motivo para eu nem dirigir a palavra para um cidadão desse, né? Coisa que eu fiz inúmeras vezes. Primeiro, para me proteger, e segundo, para não ser contaminado com mau caratismo, ou ficar burro ouvindo bobagem, né? O problema aqui não é a pessoa não saber nada e desejar ser um coach. É ela acreditar que sabe muito e que só precisa de um certificado. Por outro lado, eu vi pessoas não sabendo nada sobre coaching, que depois de fazer uma formação, foi estudar bastante, pois percebeu que mexer na vida das pessoas é coisa séria. Alguns foram fazer psicologia para saber mais. Eu estou falando isso para quem atua mais no life coaching, né, ou coaching de vida. Então, percebemos que o problema não está no coaching, e sim nas pessoas que se apropriam do termo e com conhecimento superficial, e às vezes nem isso tem, nem o superficial, já saem por aí querendo consertar e mudar o mundo. E quando eu vejo pessoas que considerava sérias, que sabem o que é coaching, apoiando essas iniciativas ou replicando esses erros, essa é uma daquelas horas que eu perco a fé na humanidade. Infelizmente, a internet ajudou na proliferação desse tipo de trabalhos, né? Será que o Humberto Eco estava certo quando ele disse que as redes sociais elas deram poder e voz para os idiotas? Com certeza, você conhece alguém que totalmente sem preparo se apresentar como coach para os outros. A triste realidade hoje é que qualquer um com umas 3 fases motivacionais tiradas da internet, um vídeo de dicas que ele copiou de sei lá quem, uma conta no Instagram e uma no Facebook, se intitula coach. Daí, quando acabam sendo questionados sobre sua legitimidade, eles colocam a palavra neuro, quântico, científico na frente da palavra coach para dar mais seriedade às bobagens que as pessoas acabam fazendo e falando. Diferente do que se propaga no mercado, que com um final de semana ou menos a pessoa está pronta para atuar como coach, um profissional de coaching passa anos, talvez a vida toda, que é o correto, estudando com grandes psicólogos, cientistas, médicos, profissionais da área de liderança, sobre como ser um ser humano melhor, como o ser humano pensa, como mudar os comportamentos e hábitos, como isso se desenvolve ou melhorar a performance dele próprio. Se estivéssemos falando da área de coach executivo, então, o ideal é estudar não só com psicólogos organizacionais, mas com pensadores de liderança, com executivos de alto escalão, ler muitos livros sobre o negócio e participar de pesquisas em ambientes organizacionais. Tudo isso envolve tempo, envolve dinheiro e muita energia. E se alguém não consegue fazer isso, justamente por falta de tempo, por falta de dinheiro ou de vontade, tampouco terá tempo para ser um bom coach. Será que as escolas de coach elas ensinam isso? Tem instrumentos para que seus coaches façam isso? Ou será que enxergam as pessoas que desejam estudar com eles apenas como números? Que são cobaias, muitas vezes, né, presas num círculo vicioso de venda de certificado, que usam nomes criativos para suas certificações, como Green, Black, Gold, Pink, para achar que sabe, né, das coisas, e ele tem um diferencial. E as pessoas que entram nessas formações, elas querem de fato estudar? Elas passam muitas horas, são dispostas a passar muitas horas do dia durante anos pesquisando e aprendendo? A pergunta, a culpa é de quem, permanece sem resposta. Se é que um dia poderemos respondê-la. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que coaches precisam ter sucesso, qualificação, responsabilidade, ética e precisam ter sido bem-sucedidos no mercado ou em suas áreas anteriores. Alguns são ou foram empresários, top executivos, psicólogos experientes, terapeutas renomados que por anos tiveram sucesso nas suas áreas. Não são aventureiros que querem uma salvação para a sua vida ou carreira. Nem estão na busca desenfreada por dinheiro. Eles estão prontos para prover e contribuir, pois foram forjados para isso. Forjados há anos a fio.
Como poderiam contribuir, sendo que nunca foram ou tiveram coisas relevantes? Não são as 10 dicas de ouro ou conheça as melhores ferramentas de coaching que farão de uma pessoa um coach. Para contribuir de verdade, é necessário um método que causa transformações profundas. O agente de mudança, o facilitador do processo, ele precisa ser do mais alto nível de desenvolvimento pessoal ou profissional e ter uma postura e conduta que demonstrem isso. Um coach, ele não é um palestrante motivacional, ele não é um animador de festa, ele não é um personal trainer, ele não é um nutricionista, ele não faz milagres da arrumação ou do emagrecimento, não necessariamente. É a simpatia em pessoa, né? Não faz as pessoas chorarem no palco ou na plateia. Tudo isso de fato não são coisas ruins, ok? Apenas sempre realço que isso não é coaching. Então, você que trabalha assim e diz ser coach, por que você não arruma um outro nome para aquilo que você faz? Eu vejo profissionais sendo chamados de coaches só porque atendem executivos de empresas, ou ajudam o indivíduo a crescer na carreira, ou ajudam outros a desenvolver habilidades e controlar suas emoções. Será que isso é possível, né? Controlar as emoções? Na verdade, a indústria do coaching ainda está discutindo sobre se isso é coaching ou mentoria, ou até consultoria. Por isso que eu gosto da afirmação que coaching atua em comportamentos que possam ser mensurados, analisados e observados por todos, e não um método secreto ou que é constituído ali por técnicas para mudar hábitos ou falta de competência. Essa é a natureza do coaching e, portanto, não deixa dúvidas. Um coach trabalhar com o que está lá e não trazer mais coisas para aumentar as camadas de conhecimento que um líder já tem, isso, de fato, é um bom coach. Diria que coaching é um decréscimo diário, não um acréscimo diário, pois somos apenas facilitadores que ajudam nossos clientes a acharem as próprias respostas na avaliação dos seus comportamentos, eliminando o que não precisa estar lá. Coach não é mágica, não é grito de guerra, não é performance de palco ou performance em vídeo, não é ficar dando conselhos, nem pitaco na vida das pessoas, nas carreiras das pessoas. E coach também não é incorporação de mediúnica, tá? Algumas pessoas elas fazem coaching intuitivo, assim, meio que nasceram coaches. Elas acham que estão fazendo coaching. Enfim, se você acha que está fazendo algo, então a resposta é bem clara. Ela já está na mesa. Quem acha que faz, não faz coisa alguma. Mesmo com essas críticas e a decadência da credibilidade dos coaches no mundo nos últimos anos, como do Senado agora, milhares de empresas contratam coaches executivos. Esse é um mercado no qual eu atuo, então eu não posso falar muito do mercado de coach de vida como ele está hoje. Por que as empresas contratam? Justamente porque coaching funciona. Se for praticado com um método adequado e critérios para saber se o coaching é realmente necessário naquela situação específica ou daquela equipe, ele vai funcionar. No caso da Marshall Goldsmith, Stakeholder Centered Coaching, que é a empresa que eu trabalho, nós garantimos e mensuramos 100% o resultado. É um processo transparente, não tem nada que não possa ser mensurado nesse processo. A maioria dos coaches que eu conheço, eles são contratados para consertar pessoas ou os líderes. Quando atuam com clientes e empresas, eles estão preocupados em levar conhecimento, ajudar seus clientes no desenvolvimento de habilidades que eles têm e ensinar líderes e equipes sobre liderança. Por isso as formações e os coaches estão tão preocupados com a carga horária do curso que eles vão fazer, pois eles estão preocupados em levar conhecimento para o cliente e não atuar na forma como o cliente pensa e trabalha. Um coach, ele não leva para as empresas, líderes, equipes, o conhecimento sobre métodos de liderança. Um coach, ele colabora na prática da liderança, ou seja, fazer girar a roda das coisas, que todo líder sabe que precisa fazer, mas ainda não faz. Desde 2017, eu gerencio no Brasil o programa de qualificação de coaches da Marshall Goldsmith, Stakeholder Centered Coach. E 100% dos nossos alunos afirmam que nunca viram um método tão eficaz, direto, simples e prático, dentro de uma linguagem do mundo corporativo, quanto o nosso método. Isso pensando em todas as escolas do Brasil, porque vários alunos de todas as escolas do Brasil vêm procurar a gente.
o que faz com que essas instituições elas queiram se reinventar muitas vezes estão até nos copiando e fazendo o que nós já fazemos há anos, e outros começando a copiar agora. E nós da Marshall Goldsmith Coaching estamos aqui muito honrados e tranquilos quanto a sermos plagiados, ok? Pois cada vez que nos copiam, se aproximam mais de um legítimo programa de coaching. E assim passam a contribuir de verdade com o mercado e com as pessoas que os procuram. Isso nos leva a pensar, será que todos os donos das escolas de coaching são pessoas más? Será que eles sabem que estão fazendo um desserviço para as pessoas que os procuram? Somos uma das primeiras escolas de coaching do mundo. Nós somos a instituição número 1 de coaching executivo do mundo, na verdade. E pelo método ter sido trabalhado e retrabalhado e refinado durante os últimos 40 anos, nós temos um método mais longevo que conheço, atuante no mercado mundial. Nós somos reconhecidos até pela ICF Mundial, o órgão que busca dar pelo menos um pouco mais de credibilidade, né, no coaching. Além de sermos reconhecidos como a excelência quando se fala em coaching executivo, pela Harvard Business School, pela Ficker's 50, que é o Oscar da liderança, e centenas de executivos, de top executivos e líderes do mundo. Por isso, nós sentimos que é o nosso papel contribuir com donos de escolas de coaching, com as pessoas que apostam no coaching e que querem se qualificar na área. Nós temos, inclusive, muitas ferramentas gratuitas para ajudar pessoas e empresas que nunca nos procuram, elas vão lá, são beneficiadas, aprendem e está tudo certo. Muitas vezes nem agradecem, estou brincando. De verdade, nós não estamos atrás de confetes. Nossa missão é ajudar e contribuir, até porque muitos sabem que para fazer de forma correta, o melhor caminho é estudar na fonte. Então, depois elas nos procuram para que os temas sejam aprofundados e dessa forma nós possamos contribuir ainda mais, né, de maneira fidedigna com essas pessoas. Isso nos dá muita satisfação. Nós queremos de fato que todos se tornem legítimos coaches, tanto quanto for possível. Talvez esse será o nosso maior legado. E foi muito bom o Senado trazer novamente essa questão à tona. Eu sou um otimista por natureza. E por maturidade, eu também aprendi que ser otimista observando os fatos. Muitos agora estão com medo ou vergonha de se apresentar como coaches. Bom, minha opinião é que os charlatões já estão se tocando e querendo arrumar um novo nome para o que eles fazem. Já estão abandonando ali o barco até tarde demais, na minha opinião. Já deveriam ter procurado, outra coisa para fazer. A minha dica é que se você é um coach duvidoso, essa é a hora de você procurar a sua turma, porque quem sai da festa antes não é notado, ok? Se você deixar para sair no final, vai expor ainda mais o seu charlatanismo. Saia, vai estudar, aposte no que você faz, talvez seja uma coisa legal, que não é coaching, mas pode ser até uma coisa boa. Ou então se retire e vá buscar uma instituição séria para recomeçar de forma eficaz. Agora, se você é coach, mantenha a chama acesa. Essa é a melhor hora. Agora o trigo vai ficar diferenciado do joio. Então, a coisa vai ficar boa para as empresas e muito mais para os legítimos coaches. O mercado precisa de nós. Ele precisa de você. As empresas precisam se tornar melhores. Seus líderes e equipes também. Essa não é uma tarefa fácil. Não é uma tarefa para amadores, nem para coaches de palco ou de internet. A busca por um processo de coaching sério, ela continua. As empresas e os departamentos de RH, eles estão sabendo cada vez mais quem é quem. Então, nós somos a instituição com mais depoimentos favoráveis de grandes CEOs mundiais, líderes empresariais, institutos de ensino como Harvard, empresa especializada. Nós temos esse privilégio e queremos que quem estude conosco usufrua também disso. Isso é prova cabal que, se por um lado existe um mercado de charlatões, por outro lado existe um mercado que sabe o que é e qual é o valor de um processo de coaching sério. E por isso, deseja que seus líderes e equipes passem por ele. Então, depende de cada um de nós, coaches, ajudar na eliminação das más práticas do nosso mercado. Avante, para cima deles. Um forte abraço. Viver é belo, Márcio Silva.